Salve, salve, ouvintes, telespectadores e também internautas aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu esclarecimento, para o seu acompanhamento, o seu debate aí também junto aos seus familiares, amigos, vizinhos e pessoas da sua comunidade, né? Hoje o tema é justamente um tema que traz sempre, nos últimos tempos principalmente, um grande ponto de interrogação acerca das maneiras de estudar, de ter aulas e também agora de fazer cursinho ou mesmo curso preparatório para o Enem. O que é melhor, estudar pela internet ou estudar de maneira presencial? Quais são os prós e contras dessas duas modalidades de ensino, a distância e também o ensino presencial? Está conosco na plataforma, já vai conversar conosco aqui, porque nós estamos na plataforma, né? O nosso bate-papo é à distância, com o professor de Química Michel Arthur, que é professor de cursinho, é professor de curso preparatório para o Enem, e também vai nos ajudar a entender melhor este assunto, tá certo? Lembrando que o Radar Paulista na TV vai ao ar, o Radar Paulista, né, vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e pelo rádio, né, 740, nos 810 na Rádio Universal de Santos e toda a Baixada Santista, também pelo portal www.radiotrianon.com.br, pelos aplicativos de rádio, né, TuneIn, radios.com e demais aplicativos de rádio. Você também pode nos acompanhar pelo celular, internet, computador, né, notebook e demais equipamentos. E também pelas redes sociais, Facebook e Instagram, você pode também, inclusive, jogar na televisão, né? Você pode fazer essa transmissão, é só conectar o celular na televisão e também nos acompanhar pela TV, todos os dias das 18 às 19 horas, pela Rádio Trianon, com notícias, informações, entrevistas, prestação de serviços e utilidade pública, tá certo? Temos também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto, né? E ainda a nossa equipe aqui, né, da BCC Television, onde você produz, divulga a sua reportagem, a sua empresa, faz o seu vídeo institucional, cria também o seu programa dentro da nossa grade, né, da BCC. Você fala com o Verão, com a Betânia, com a Luciana, né, e também com o Bernardo, o pessoal que está aí pronto para lhe atender. E também o Márcio, né, o Márcio também, o pessoal aí da equipe da BCC TV, sempre pronto para lhe atender. A BCC, você tem as informações no site www.bcctelevision.com. Bom, e vamos então trazer aqui o nosso entrevistado de hoje, o professor Michel Arthur, que é professor de Química, inclusive, né, de cursinho pré-vestibular, cursinho também preparatório para o Enem, para justamente falarmos sobre esse assunto, as vantagens e desvantagens das aulas online e das aulas presenciais para estes cursos. Eu convido para participar conosco, então, professor Michel Arthur, e já também lhe desejo, professor, uma boa tarde, uma boa noite, porque o programa também entra no período noturno pela Rádio Trianon. Grande Renato, boa tarde, boa noite, ouvintes. Gente, é um prazer imenso estar aqui junto com o Renato para ajudar a desmitificar, ou então desmistificar, porque às vezes é um mito ou é místico essa parte da educação online. E eu acho que a informação de qualidade ela tem que ser levada para que você entenda, consiga conectar as diferenças e a partir daí possa crescer e entender que as duas coisas estão se conectando, o online e o presencial, e que a gente consiga extrair o melhor de cada uma para que tenhamos uma educação de qualidade no Brasil, que é uma coisa que a gente tanto precisa. Mais ou menos isso, Renato, que eu tenho aí para dar essa saudação inicial. Muito obrigado. Professor, e aí justamente começando com essa sua saudação inicial, o senhor falou em diferenças, né? E é justamente essa a minha pergunta. Até para
para que a gente pise no acelerador na sequência para, vamos dizer, detalhar essas diferenças. Mas, a princípio, quais são as principais diferenças entre o ensino remoto e o ensino presencial? Vamos lá, Renato, para a gente jogar uma sempre real e rápida. Olhe, quando nós pensamos em ensino presencial, nós temos o contato físico, nós temos o olho no olho, nós temos aquele, vamos dizer, abraçar mais intenso do que no online. Por outro lado, quando a gente pensa no online, o que é que nós vamos imaginar? Uma educação onde você é o protagonista do seu ensino, onde você escolhe a velocidade na qual você vai estudar e o que vai estudar. Claro que com uma boa orientação, você seguindo umas métricas bem definidas para que você não se perca no caminho. Eu posso dizer assim, com a maior tranquilidade, porque eu sou professor há 25 anos, eu sou um professor nascido e criado em sala de aula presencial, numa época, eu posso dizer também sem medo, que nem havia internet. A internet, ela estava começando, a gente não pensava em celular, quando a gente pensa hoje no primeiro iPhone, por exemplo, a gente fala de 2007. É uma coisa super recente e a geração atual parece, e é verdade, já nasceu com isso na mão. Então, na educação, nós vivíamos um ensino, eu diria que defasado. O sistema de ensino onde a gente imagina que o professor é o protagonista, o professor manda, ele é o detentor do conhecimento, estava ultrapassado. Aquele cara ali na frente mandando o aluno fazer coisas, só ele conhece? Não. Isso aí era coisa que já tinha mais de um século. Então, teve que avançar. Com a pandemia, uma das coisas boas que ela trouxe, porque, claro, muitas coisas ruins, é claro que muitos problemas, mas também a gente tem que pegar o saldo positivo. E a gente pode dizer que o avanço na educação foi um deles. A gente teve que avançar, a gente teve que entender que o online, ele não entrou para substituir, ele entrou para agregar. Hoje o modelo mais comum é o modelo híbrido, onde você tem a possibilidade das duas coisas. Vou colocar aqui, por exemplo, algumas vantagens do online. Imaginem vocês que uma cidade como São Paulo, que tem um trânsito caótico, para você se deslocar até um local onde você vai assistir aula, você vai perder uma hora e meia, quando muito, ou quando pouco, né, na verdade. Então, se você pega uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, são 3 horas que você perdeu do seu dia no deslocamento. No caso do online, você pode estar na sua casa assistindo e você ganharia aquelas 3 horas ali para você estar com seus familiares, para você estar estudando mesmo, fazendo coisas que com certeza te farão evoluir mais. Então, isso é uma vantagem indissociável do online. O online, nesse sentido, ele é muito importante. Outra coisa, como eu disse, eu sou um professor de cursinho ali presencial há 25 anos. Então, eu sei que quando o ano começa, como você tem um grupo de alunos, você tem que explicar a matéria do início, e nem todos estão no mesmo ponto. Tem gente que já está ali na metade do programa, que já tem uma noção melhor. Então, por que começar do início? Quando você vai para online, você é o protagonista do seu ensino. Então, o que é que você pode fazer? Com certeza lá, você pode adaptar a sua situação. Então, fica mais adaptável. Isso são vantagens do online que não tem como voltar atrás. Agora, a gente tem que estar sempre atento que para se estudar online, tem-se que ter uma concentração muito grande, tem-se que ter um foco muito grande. Não é fácil. Então, qual é a briga do online? Ou seja, onde é que o online ele ainda perde para o presencial? E isso daí eu não vejo uma chance de mudar. É aquele olho no olho, é o contato, é aquele entendimento, é, na verdade, a socialização. Por isso que eu sempre defendo, não é o online que vai substituir o presencial. Eles vão se unir e deles eu vou pegar o melhor. O olho no olho, o presencial, o contato, o abraço, aquele sentimento de pertencimento, ele está mais no presencial. No online a gente tenta quebrar isso conversando, por exemplo, a gente costuma muito, na plataforma Professor Ferreto, por exemplo, conversar com o aluno. Parece que você não está conversando, mas você está. Eu termino aqui uma aula e eu digo, gente, ó, lembrem que eu estou com vocês, eu estou aí para dar o abraço em vocês, segura a minha mão, pega aqui, e isso
toca o aluno e transfere um pouco do presencial para o online. Então, na verdade, Renato, nós temos vantagens e desvantagens, e eu acho que não é aquele medo que às vezes as pessoas têm, vai diminuir a quantidade de aulas, o online veio para substituir. Não, ele veio para agregar. Isso é o primeiro ponto que eu tenho para dizer para você. Dentro da sua experiência, professor, qual é a sua escolha? Se você tivesse que escolher entre dar aula presencial ou aula remota, qual seria, claro, dentro dessa configuração, ou mesmo aula híbrida, como você disse também, né? Que é a mescla dos dois sistemas aí, né? Qual seria a sua escolha? Eu vou dizer, Renato, bem direto, porque eu não fico em cima do muro, não. Hoje, eu prefiro o híbrido. O híbrido, que sentido? Eu prefiro gravar um curso todo online, o aluno ter acesso àquele curso inteiro. Por exemplo, eu sou professor de Química, ele tem o meu curso inteiro, mas em alguns momentos eu entro em contato com ele para saber onde estão as principais dúvidas. O contato, para que você possa estabelecer uma relação e tirar as principais dúvidas, ele é essencial. O que facilita muito para mim no online, por isso eu sou sim a favor do online, é que, por exemplo, o Renato já sabe tudo da parte inicial de Química. Por que o Renato vai ter que assistir todas aquelas aulas de novo? Ele não precisa mais. Ele pode avançar, ele pode dar um upgrade. Então, ele não vai perder tempo assistindo aulas que ele não necessita. Então, as aulas presenciais seriam um complemento no sentido de você ir só para o que realmente você precisa. Tirar todas aquelas aulas que você já sabe. Então, hoje, sem dúvida, Renato, para mim, sistema híbrido. Híbrido onde o aluno, escuta bem que essa aqui é importante para você que está nos ouvindo, o aluno hoje é o protagonista do seu ensino. E o ensino, diferentemente do que era quando eu estudei, quando o Renato estudou, nós éramos obrigados a aprender coisas que a gente nunca soube para que queríamos usar. Renato é jornalista, eu sou químico, de repente o Renato não gostava de alguma coisa da exata, eu não gostava de humanas, e a gente não entendia por que tinha que aprender aquilo. Hoje, com o novo ensino médio, Renato, com a maneira como a gente está adaptando aqui a coisa, um modelo bacana de ensino, nós vamos aprender contextualizado. Por exemplo, vão aprender física entendendo como é que funciona o interruptor de uma casa. Vão aprender como é que funciona a iluminação. Aí você, poxa, então é importante aquilo dali. Então a gente está mudando para um sistema contextualizado, onde a gente vai poder tocar, pegar na matéria, que era o que faltava. Então o ensino, desse jeito, ele tem que ser conectado, porque não existe hoje uma criança, um adolescente, que não esteja na internet. Agora, também eu não posso soltar na internet, porque hoje tu pega 1 milhão de vídeos e não sabe qual é o bom. Então, tem que ter os dois mundos, Renato. Essa é a realidade. Essa seria, na sua opinião, pelo que o senhor está falando, né, com relação às outras possibilidades de ensino dentro do sistema remoto, né? Seria a principal transformação? Ou quais seriam as principais transformações? E nesse aspecto, eu gostaria de saber do senhor, assim, a transformação que veio para ficar, que o senhor acredita que essa transformação, como o senhor mesmo falou, né, a gente aprendeu da maneira presencial. E acredito que, muitas vezes, eu, por exemplo, não sei a sua experiência, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade eu não diria nem dificuldade, mas eu diria que o ensino presencial, ele me traz, vamos dizer, o que eu observo, é uma troca maior, uma interatividade, uma interação maior. Não sei se o senhor concorda ou não. Mas, então, a minha pergunta é as transformações que o ensino à distância trouxeram e que vieram para ficar. Entendi, Renato. Eu vou concordar contigo totalmente. Primeiro, essa interação. Eu sou professor de sala, então eu sou aquele cara que gosta de olhar para o aluno e ter uma troca. A gente que está dentro de uma sala, você como jornalista, quando tem um entrevistado, você no olho percebe aquilo que o cara quer te dizer. E isso é uma coisa que o online não traz. Agora, em compensação, a gente tem uma mudança que essa sim veio para ficar. A educação, ela estava restrita ao professor, o professor era o dono do conhecimento. Então, quem era o protagonista do ensino? Era o professor. Hoje, o protagonista do ensino é o aluno. É o aluno que vai escolher, claro, não é solto, com algumas métricas. É o aluno que vai escolher aquilo
a que ele vai se dedicar mais. Nós temos hoje uma velocidade de informação que nós não tínhamos antigamente. As informações, elas chegam, e a gente tem que ter alguém fazendo a curadoria. Por exemplo, na sua área, é super comum, Renata, a gente vê muito pessoas que ficam tentando empurrar fake news e vocês, bons repórteres, bons jornalistas que são, bons comunicadores, combatendo isso. Quer dizer, a gente sempre vai ter as amplas possibilidades, mas vai ter os curadores. No caso, você é o curador do jornalismo, nós, professores, seremos curadores da educação, mas a mudança que veio para ficar, e aí não tem como errar, é a mudança do protagonismo. Antes, o professor decidia o que o aluno ia aprender e como ia aprender, ele era o dono do conhecimento. Hoje, o aluno não aceita mais isso. Você imagina, Renato, que na nossa época nós olhávamos para um professor, e eu não vou dizer que é só questão de respeito, não. Tudo que ele dizia para a gente era verdade absoluta. Era impossível nós questionarmos. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento. O máximo que a gente podia era, ao chegar em casa, consultar uma enciclopédia, uma Barça. Hoje não, cara, o conhecimento é online. Se o professor ele não estiver preparado, por isso o professor às vezes tem um pouco de medo, mas ele tem que estar preparado para essa modernidade. O aluno tem um celular na mão e ele vai consultar online se o que tu está dizendo é verdade. Então, ele pode ter uma informação, então o professor tem que tomar esse cuidado, e mais, tem que tornar a aula interessante. Sabe, Renato, uma das coisas que eu acho muito importante na educação do Brasil é que eu sei que quando eu assisti a aula, tinha muitas aulas que não me interessavam, não é porque a matéria não era interessante, é porque a maneira que era passada que não era legal. Então, hoje, enquanto professores, a gente disputa Michel contra um celular. Na maioria das vezes o celular é mais interessante, mas se eu transportar a minha matéria, que é química, que muitas vezes é uma matéria temida, com uma coisa aprazível, com uma coisa gostosa de se entender, por que você estuda química, quais são as coisas que você aplica, quais são as coisas interessantes, não é que eu vá concorrer com o celular, eu começo a fazer com que aquilo seja inteligente, e as pessoas são inteligentes, elas querem entender. Então, isso é uma mudança sem volta. O aluno é protagonista, onde antes era o professor. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom porque vai acabar forçando os professores a se renovar e quem gosta de ser professor, quem gosta de dar aula, sonhava com isso. Em explicar uma coisa que tivesse aplicabilidade e não uma coisa que se explicava por explicar. Então, eu vejo que a educação está mudando, o online vai entrar, vai dar um apoio importantíssimo, já é uma realidade, vai resolver muitos problemas. Agora, claro que sempre vai ficar esse ponto que você falou, Renato, que é do contato. Eu também concordo contigo que a concentração muitas vezes é mais fácil no presencial. Porque você está ali, você está vendo alguém que está olhando para você, alguém que, pelo menos, se você não está querendo se concentrar, você talvez tenha que ter algum respeito. É mais difícil no online, quando você tem mais liberdade. Você sabe que liberdade não é fácil de ter, né? Porque nem todo mundo sabe usar. Então, quando você consegue ter a sua liberdade e consegue usar, aí você evolui pra caramba. É isso. Tá. Aí eu queria saber também, dentro de tudo que você falou, e aí me parece, não sei se você vai concordar, se esse seria o maior problema, ou seja, a maior deficiência, a maior limitação do ensino à distância. Seria esse justamente a questão do olho no olho, do abraço, como você falou agora há pouco também, que muitas vezes, né, você precisa abraçar virtualmente o aluno e ele precisa se sentir abraçado, mas não real, né? O que você tem a dizer sobre o ponto que pega, vamos dizer assim, no aspecto negativo do ensino à distância? Pronto, então vamos. Direto ao ponto também. Eu não vou nem dizer negativo. É o ponto que mostra para mim que não há uma substituição. É porque não são coisas que tem como transpor. Não tem como transpor esse olho no olho. Não tem como transpor esse abraço. De repente, quando você pode pegar na mão, isso não tem como transpor. Isso é a maior prova para mim de que essas duas áreas, o online e o presencial, vão continuar intercaladas. Só que havendo uma diminuição da dependência do presencial, porque nós dependíamos totalmente do presencial. Hoje temos que ter o presencial, porque tem que haver interação, tem que haver socialização. Nós não podemos ser reféns somente de telas. Mas
O online, ele vai ocupar 70% do teu tempo, porque ali tu otimiza o teu tempo e tu escolhe o que tu vai fazer, e 30% é o presencial para ter toda essa outra área de socialização. Eu acho que é por aí, Renato, que a coisa ela vai funcionar. Tá, João. Bom, estamos conversando com o professor Michel Arthur, que é professor de cursinho, curso preparatório também para vestibular, professor de Química, e eu vou deixar aqui uma pergunta para a sequência aqui do nosso programa, né, no próximo bloco, que diz respeito justamente aos cursinhos, aos cursos preparatórios para o Enem, porque assim, nós estamos falando de uma maneira geral, né, professor? Mas eu gostaria de saber, na sua opinião, se todos esses argumentos trazidos pelo senhor até agora valem também para cursinho e curso preparatório, que são cursos menores, né? São cursos mais rápidos, normalmente, e, então, dentro dessa configuração, se elas também valem para esse tipo de atividade. Mas eu peço aí você, internauta, telespectador e ouvinte, segura um pouquinho, é rapidinho, fazer um breve intervalo, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Até já! Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema cursinho presencial, cursinho à distância, curso para o preparatório do Enem presencial, curso preparatório do Enem à distância, e estamos aqui com o professor Michel Arthur, professor de Química. Eu havia deixado essa pergunta justamente para o professor com relação aos cursos, se as questões que envolvem aí o ensino à distância e ensino digital valem também para o ensino dos cursinhos e preparatórios para o Enem, professor. Renato, eu vou até tocar num ponto que a gente ainda não tinha tocado, mas essa tua pergunta ela foi um gancho fantástico para isso. Sabe o que aconteceu? O cursinho presencial, por questão de limitação de espaço, imagine que dentro de uma sala eu posso ter 50, 100 alunos, ele acaba tendo que ser caro, porque não tem como viabilizar um curso que seja barato ou muito barato, quando a gente imagina um presencial que não pode escalar ou expandir a quantidade de pessoas. Agora imagina você online, onde aquela aula pode ser assistida não por 100, mas por 100 mil. Então aí você consegue escalar. Isso quer dizer o quê?
que tu consegue juntar os melhores professores do Brasil num único local para que eu consiga ter uma educação de altíssima qualidade a um preço extremamente acessível. Então, hoje, a gente luta muito. Uma das coisas que a gente luta, por exemplo, na plataforma do Ferreto, é para que tenha essa educação a um preço acessível, que todas as pessoas do Brasil possam ter acesso aos melhores professores num preço que seja interessante. Então, quando você me pergunta, e para o Enem, para vestibulares? Para Enem, para vestibulares, eu não tenho nenhuma dúvida que o online hoje, ele é imbatível em termos de custo-benefício. Quando você pensa em valores, a gente consegue, no online, Renato, cobrar, muitas vezes, não é mentira, 100 vezes menos por mês. E quando a gente fala num Brasil... 100 vezes menos? 100 vezes menos. Você imagina, Renato, que tem cursinhos no Brasil que custam R$2.000 por mês. 2.500. Não, aí em São Paulo é uma realidade. Tem cursinho aí que custa 5.000 por mês. A gente consegue ter uma mensalidade com professores que têm qualidade ímpar, que são selecionados a dedo, custando R$25 a R$30 por mês. Poxa. Então você vê... Mas o nível da educação, o senhor acredita que seja compatível também dentro dessa configuração não tenho financeira? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, sabe? Quando a gente vê isso, eu sempre trabalhei em escolas particulares e eu vi muita gente, não é como eu digo, não é migrando, é usando como uma ferramenta a mais. Porque você imagina, Renato, que uma pessoa que tem R$2.000 num cursinho presencial, ela tem R$30 para colocar também num cursinho online. Então, ela não vai fazer um ou outro, ela vai fazer os dois. Agora, o fato de eu ter um cursinho que eu posso atestar a qualidade a R$30 por mês, isso é um valor que é acessível. O nosso Brasil, infelizmente, está precisando disso, que é uma educação de qualidade a baixo custo. Isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho quando eu penso em educação online, sabe? A gente não pensa em você dizer, vamos ganhar muito dinheiro. Não. É como é que a gente pode tornar o nosso ensino acessível àquela pessoa que tem dificuldade, àquela pessoa que está ascendendo na vida. Por exemplo, agora há pouco saiu o resultado do SISU, e depois da nota do Enem, e, cara, como a gente recebe depoimentos lindos de pessoas que têm uma vida dura, complicada, que para estudar era difícil, que não tinham internet em casa, que tinham que sair para pegar uma internet em algum canto público, às vezes estudava num shopping, e esse público a gente consegue acessar e fornecer a melhor educação que você imaginar. Uma outra coisa que bacana, por exemplo, YouTube, que fornece muitas vezes de graça aulas de alta qualidade. Às vezes é difícil selecionar, mas, cara, tá lá. Também é um ponto de virada na educação, sabe? Agora, a sua plataforma, por exemplo, você está dizendo, né, que cobra aí em torno até R$20, R$30. Teria algum estudo que mostre qual é o índice de aprovação em faculdades ou mesmo com boas notas no Enem, no SISU? O que o senhor teria para comentar a respeito e já aproveitar, né, para passar a plataforma Ferreto, é isso, né? Isso, plataforma Professor Ferreto. Na qual o senhor atua, né? O senhor é um dos professores dessa plataforma. Pronto, eu sou hoje um dos professores dessa plataforma, um dos sócios da plataforma. Nós lá aferimos isso aí dia a dia. A gente chama isso de uma prova social, uma prova de que realmente aquilo ali funciona. Por exemplo, tivemos aprovados na USP, tivemos aprovados na UFMG, na Unicamp, em todos os cursos. Mas hoje, numa realidade de Brasil, o curso mais difícil de ser aprovado é medicina. E nós temos hoje um índice de aprovação elevadíssimo. E a gente cuida disso com muito carinho. A gente sempre está olhando, Renato,
como é que a gente pode melhorar? A gente sempre está ouvindo o aluno. E quando a gente vê, justamente, depoimentos múltiplos de alunos que, numa ampla concorrência, às vezes disputando em 20 vagas, nós temos de 5 a 10 que foram nossos alunos da plataforma, exclusivamente, e que estudaram em casa, e que estudaram sozinhos com a gente. Isso é gratificante demais e isso mostra que tem resultado. Não é uma coisa que você pensar, daqui a 10 anos vai ter resultado. Não, é resultado agora. A gente chega lá, olha e coloca os depoimentos desses meninos. E isso aí afere o que a gente está fazendo e nos dá um orgulho e nos mostra que o online, sim, tem condição de aprovar qualquer aluno em qualquer vestibular do Brasil, qualquer que seja, o online consegue. Com as limitações que nós temos no online, com as vantagens que nós temos, hoje eu vejo mais vantagens do que desvantagens, essa última que a gente nem tinha tocado, que é justamente a acessibilidade e a democratização do ensino no Brasil, ela é para a gente fundamental. E a gente tem resultados, muitos resultados, e resultados comprovados, porque às vezes você vê resultados que não são comprovados, que é que a gente chama de resultado comprovado. O aluno manda para a gente as notas que ele tirou e a inscrição dele no vestibular, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? A gente recebe aquela inscrição, eu passei, tudo lindo. Tá. Bom, dentro disso que o senhor está dizendo, inclusive, de acordo com o protagonismo, que o senhor também diz que o aluno hoje é protagonista e não somente o professor, o que é uma característica, vamos dizer, do ensino presencial, que dicas o senhor dá, inclusive, para que os alunos tenham um bom rendimento nessas provas de provas vestibulares, provas do Enem e as demais? Quais são as dicas? E mesmo para quem quer estudar no dia a dia, de maneira virtual, né? Quer dizer, acredito que a disciplina, por exemplo, seja uma delas. Quais são aí as dicas que o senhor dá para os alunos que estudam de maneira remota? Renato, vou pegar o teu ponto como número 1, tá? Disciplina. Quem estuda de forma remota tem que ter disciplina. Porque muitas vezes as pessoas confundem estudar muito com estudar bem. O que a gente precisa é aprender a estudar bem. A gente não precisa estudar 10 horas por dia. Agora, para você estudar bem, você tem que ter disciplina. Disciplina no sentido de começou a estudar aqui, não pode ficar pegando no celular para ver um Instagram, para ver uma notícia. Não. Começou a estudar, se você só tem 1 hora, aproveite aquela 1 hora, que seja de um estudo focado. Depois você faz as outras coisas. Quando a gente tem disciplina e foco, sobra tempo para tudo. Tem gente que acha que quando vai entrar numa época de vestibular, pronto, a vida acabou. Eu vou ter que me voltar só para o estudo. Quando isso acontece, é porque a coisa está errada. Porque não pode. A vida não se resume a estudo. Quem sabe estudar, estuda ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas estuda focado. Aquele estudo focado, onde você não fica levantando, olhando celular e tudo mais, aquilo vale 10 horas de outra pessoa que fica olhando para o teto, olhando para os lados. Então, disciplina é o número 1. Com a disciplina, vem o cronograma. Você estabelece uma meta. Nunca estabeleça uma meta que seja imbatível. Estabeleça algo que seja factível, que você possa cumprir. Dentro do seu estudo, dentro do seu ano de estudo, tem que ter lazer e, de preferência, esporte. Quando você tem lazer, você descansa a sua cabeça e prepara para receber mais conhecimento. Tem gente que acha que é o momento de se crucificar. Não é. Lazer faz você aprender. Tem que ter horário de dormir. Se você estuda cansado, você não estuda. Não adianta você estar lendo aquela história que você lê a página e termina, vê que não entendeu nada e volta. Quanto tempo você perde nisso? Então tem que estar descansado. Se num determinado dia você não está bem, não se culpe. Tem dias que nós não estamos bem. Naquele dia você se dá um pouco de folga. Se dá um pouco de folga, mas sem preconceito. Sem ficar achando que você é um mau aluno, é uma péssima pessoa porque não conseguiu estudar. Isso é normal. Não é normal eu não conseguir estudar todo dia. Mas como seres ansiosos que nós somos, às vezes a gente se cobra tanto que aí a gente não consegue nem dormir pensando que não estudou e que, de repente, a gente deveria ter feito muitas coisas. Não. Organização, disciplina, uma meta clara e
tempos de lazer, esporte e descansar a cabeça. Isso é o diferencial de quem quer ser aprovado. E no online, a disciplina é mais importante do que nunca, porque é você com você. Não tem ninguém olhando para você, ei, presta atenção, ei, olha para cá, ei, para de conversar, ei, isso. Não é você. Mas se você tiver, sim, essa disciplina, você consegue contrair o seu tempo, porque você não perde tempo com troca de professores, você não perde tempo com troca de aula, você não perde tempo indo até o local de estudo, você está ali. Então, aquele negócio que de repente iam ser 10 horas, você pode condensar em 3 e ter a mesma experiência de evolução. E com certeza é melhor. Sobra mais tempo para a sua família, sobra mais tempo para você. Uhum. Vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, viu, professor? Que dizem que cursinho EAD, que é o ensino à distância, é mais fácil. Tudo que é online é mais fácil, é menos, tem menos cobrança. Às vezes o professor não observa alguns erros, algumas falhas do aluno. Às vezes o aluno assiste, inclusive, as aulas dormindo. Às vezes assiste jogando videogame. Assiste a aula ali, está ligado, mas no fundo, ele está completamente desligado, como o senhor acabou de dizer, inclusive com relação a algumas dicas, né, que o senhor acabou de dar. Mas, enfim, a minha pergunta basicamente é, o cursinho EAD facilita a vida de alunos também que querem apenas mostrar para os pais e familiares que eles estão estudando? Vou ter que dizer que sim. Renato, vou ter que dizer que sim. Eu não posso dizer que não. Se você tem um curso EAD, né, a realidade ela tem que ser dita. Como o aluno é o protagonista, ele tem que carregar para ele também a responsabilidade. Porque fica realmente mais fácil, é impossível. Você não tem como ter uma fiscalização que nós temos no presencial. Então, se o aluno vai ali só para cumprir tabela, se ele resolve ligar, por exemplo, assim, vamos dizer que nós estamos aqui no momento semipresencial, que é o online, mas você está com a câmera aberta, ou então ele fecha a câmera, ele pode estar dormindo fazendo de conta que está ali, ele pode sim. Então, nesse sentido aí, infelizmente, o protagonismo, ele traz também as responsabilidades do protagonismo. Se você vai escolher o seu ensino, também você vai escolher se você vai aprender. Então, facilita aquele que está querendo só mostrar para o pai, eu vou só completar aqui, vou só mostrar para o meu pai ali, vou só fazer essa prova. Eu não tenho dúvida. É um dos desafios que o online ele experimenta e que certamente para aqueles que não querem mesmo, não tem como fiscalizar de uma forma tão intensa quanto o presencial. Então, isso daí é uma coisa que não dá para substituir, e você está certíssimo, Renato, não tem como não. Essa a gente pode até rir um pouco, porque é engraçado, porque a gente vê muito, né, as pessoas, às vezes, eu mesmo já peguei, você está dando aula aqui, de repente você ouve só aquele ronco ali, tem alguém dormindo e esqueceu o áudio, cara. Isso acontece. Com certeza. Bom, se bem que até na presencial, isso hora ou outra pode acontecer, né? A pessoa está meio cansada, ela dorme lá no fundo da sala, ninguém percebe, e só vai perceber se ela roncar mesmo. Se ela não roncar, o professor nem percebe que ela está dormindo, né? E nem agora ali, deixa ele dormir um pouquinho. Deixa ele quietinho ali. Agora, professor, e o mercado de trabalho? Como é que vê o profissional formado e que tem uma cultura de formação do ensino à distância? O senhor acredita que o mercado de trabalho absorve bem estes profissionais formados dessa maneira? Ou o mercado de trabalho vê com um certo preconceito esses estudantes que saem aí às centenas, às milhares, aí todos os anos dos cursos EAD? Eu acho que a gente, nesse aspecto aí, Renato, a gente está num momento de transição, porque realmente existe um certo preconceito, existia inicial, mas esse momento de pandemia, ele quebrou vários preconceitos, né? Ele quebrou primeiro aquele preconceito básico de que trabalho só é feito no presencial. Hoje a gente tem várias empresas que reduziram 70% o presencial e que vão ali, 70% o pessoal trabalhar em casa. Tinha gente que achava que era obrigatório bater o ponto. Existem estudos fortes e bons de que a produtividade aumentou com a pessoa em casa. Porque produtividade é diferente da quantidade de horas que obrigatoriamente eu estou trabalhando, é quanto eu estou produzindo. Então, da mesma forma, eu tenho a impressão, tá certo? Que nesse sentido aí,
mudou muito a visão, está se aceitando o home office com muito mais facilidade, e a gente está passando por uma transição, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, de que hoje o que importa realmente não é exatamente como você fez mas o que a sua iniciativa, como você vai trabalhar, se você é proativo. Como a proatividade hoje faz diferença. Na nossa empresa mesmo, a gente tem uma preocupação grande quando vai contratar um profissional de ver a proatividade dele, como é que ele consegue resolver. A gente está menos preocupado em onde ele se formou e como, e sim no que ele é capaz de entregar. Isso foi uma coisa que a pandemia nos trouxe. Essa visão de que em casa as pessoas são capazes de te entregar coisas maravilhosas e às vezes trabalhar muito mais do que trabalhavam presencialmente. Então, eu tenho a impressão que a gente vive uma transição ainda de preconceito de que pessoas que fazem o EAD não são tão bem preparadas como aquelas que fazem o presencial, mas que isso, Renato, é muito curto o tempo disso. A gente vai precisar de pessoas como eu, como você, que eu tenho certeza que nós nos reinventamos ao longo dessa pandemia para fazer esse tipo de programa que antes jamais seria feito dessa forma tão bacana que a gente está fazendo esse nosso bate-papo aqui, de uma forma tranquila e super bem aceita pelo público, né? Até um tempo atrás, inclusive, o senhor nem me daria essa entrevista, viu? Porque a gente fazia o programa apenas no estúdio e, consequentemente, como nós estamos em São Paulo, o senhor está em Fortaleza, a dificuldade seria muito maior, né? Então, certamente, essa entrevista dificilmente seria feita. Uma outra, assim, nós estamos, infelizmente, encerrando aqui o nosso tempo, professor, mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta, o senhor ainda dá tempo do senhor responder aqui para a gente e também fazer uma consideração final, deixar, inclusive, o endereço da plataforma e tudo mais. Porém, também saber, nós falamos muito ensino à distância de uma maneira geral, mas também voltado para o público jovem. Só acredita que, inclusive, né, eu já não sou tão jovem, acredito que o senhor tenha... Você é jovem. O senhor é mais jovem que eu, inclusive. Mas estamos aí, faixa de um pouco mais de 40, 50, nessa faixa. E esse público, e até um público até com mais idade, né? Eu já vi aí pessoas hoje com 60, com 70, querendo fazer faculdade, o que é muito bacana, por sinal, já que elas não querem se submeter muitas vezes a situações de insegurança, situações, às vezes, de trânsito, de ter que pegar carro, essa coisa toda, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né? As pessoas também com mais idade, o senhor acredita que seja um caminho, elas estão se adaptando, elas já estão adaptadas, né? Queria a sua visão sobre esse assunto, se elas se adaptam bem dentro dessa configuração, e, então, as suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui hoje no Radar Paulista na TV. Perfeito, Renato. Então, olha só, para esse público da faixa de mais de 50 anos, eu acho que o online é uma solução espetacular. Eu acho que a chance de recolocação profissional, ela nunca foi tão boa quanto agora, porque a chance de se qualificar, ela está muito grande. Por exemplo, uma coisa que me deixou super feliz, o pessoal que faz TI, tecnologia da informação, que trabalha diretamente com programação e etc., hoje é um mercado que está aberto, está faltando pessoas nesse mercado de programação e etc., e o público de mais de 50 está recebendo muitas vezes bolsas para aprender e está tendo uma recolocação profissional espetacular. E isso está sendo feito como? Online. EAD. Então, a recolocação de um público mais velho, mais experiente, e as pessoas estão querendo cada vez mais isso, unir a programação com a experiência de vida, para tornar as coisas mais humanizadas. Qual é a maneira de você aproximar o presencial do online? Pegar uma pessoa que tem uma experiência ampla, 60, 70 anos, dar uma tecnologia aqui para ela, para que ela consiga unir o melhor dos mundos. E as pessoas estão interessadas? Sim. Sim, não tem idade para aprender isso aí. E isso é AD, poxa, até fico emocionado de ver, porque eu vi programas de distribuição de bolsas para pessoas de mais de 50 anos, que às vezes tinham dificuldade de recolocação, para aprender programação. Então, as pessoas estão lá para poder juntar o que elas têm de experiência de vida com a programação para tornar as plataformas mais humanas, para fazer com que as plataformas conversem mais. Então, isso é um mercado em ampla expansão.
ampla expansão. E a resolução disso é EAD. É EAD, sim, porque elas, às vezes, têm uma família, tem que cuidar de uma família, tem que estar com a família, mas, ao mesmo tempo, pode estar se profissionalizando, evoluindo. E depois que elas aprenderem, elas podem trabalhar de casa, porque essa parte de TI, a maior parte pode ser feita home office. Então, certamente, essa é uma das coisas mais legais. Ainda bem que você lembrou desse aspecto, porque isso é uma das coisas mais legais que tem ultimamente nessa evolução do EAD e da tecnologia. É a recolocação para pessoas acima de 50 anos. Isso é uma notícia que está saindo bastante e que me deixa, assim, muitíssimo feliz, porque não era uma coisa tão fácil. E sobre considerações, foi um prazer imenso, Renato. Realmente, falar de educação sempre é uma coisa que eu acho que é importante. O Brasil é carente de educação. Nós, às vezes, somos preconceituosos com inovações. Nós estamos vivendo o maior momento de evolução na educação do Brasil, onde a gente está trocando o protagonista, mas, sobretudo, a gente está tornando a ciência, vamos dizer, a educação como um todo interessante. A gente está tentando sair daquela coisa mística da sala de aula, que tinha um detentor do conhecimento e que a matéria era muito difícil, para dizer, poxa, por que tu tem que saber isso aqui? Por que tu tem esse conhecimento? Ensinar um pouco do direito do consumidor dentro da sala de aula, ensinar um pouco da matemática financeira para que o aluno possa entender o que é o mercado de ações, o que é coisas que muitas vezes a gente não aprendia. A gente aprendia uma tabuada, mas não aprendia a aplicabilidade. Dentro da química, entender a poluição dos esgotos, a poluição das águas, entender como combater isso, a reciclagem, tudo isso é química, tudo isso aí é uma melhoria para termos uma sustentabilidade maior no nosso mundo. Então, fica a dica. Aqui a gente trabalha com muito carinho, por exemplo, na plataforma da gente, do Ferreto, que é www.professorferreto.com.br, que já foi dito que um dos maiores orgulhos que nós temos na plataforma é a ajuda na democratização do ensino, naqueles cantos, claro, que tem acesso à internet. A gente tem um curso de altíssimo nível, com professores do Brasil todo. A gente tem professor do Nordeste, do Sudeste, do Sul, de todo o Brasil, para que a gente abrace os mais diversos sotaques e as mais diversas pessoas se sintam representadas por nós. Prazer grande, Renato. A gente que agradece e teve o prazer também de conversar com o senhor, a honra também, porque, inclusive, o senhor foi muito transparente nas suas respostas, né? Pelo menos é o que eu percebo e, como professor, inclusive, de uma plataforma digital, né? O senhor contextualizou, vamos dizer assim, as duas situações, tanto presencial como digital, de maneira muito clara. Então, eu agradeço muito a sua participação, a sua entrevista aqui. Tenho certeza também que os nossos ouvintes e internautas também gostaram muito. E fica aqui o convite, né, para que os nossos ouvintes, internautas e telespectadores continuem acompanhando todos os dias o Radar Paulista, também pela Rádio Trianon, em todas as plataformas também que eu já mencionei aqui no início do programa. E na semana que vem, na segunda-feira, sempre às 2h30 da tarde, aqui o Radar Paulista pela BCC Television. E depois também a entrevista, o programa fica disponibilizado na plataforma YouTube. Tá bom? Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!